Meu nome é Larissa Souza, nasci no dia 7 de dezembro de 1990. Nasci na cidade de Maputo, mas cresci e me considero da província de Manica, Chimoio. Meu pai tem metade da família que é de Zimbábue, Malawi, a parte do pai dele, e depois a mãe é de Moçambique, da zona de Tete. A minha mãe, o pai é da Beira, da zona de Mambone, a mãe dela é do Maputo. Então, acho que a minha família é de Moçambique, um pouco de diferentes cantos cá de Moçambique. Eu fiz toda a escola primária no Chimoio, uma escola chamada Associação de Pais. Na oitava classe, eu transferi do currículo nacional para o currículo Cambridge, em inglês, para uma escola zimbabuiana, que chamava-se Njirenji. Então fiz da oitava, 12ª classe nessa escola. Depois fui fazer a minha licenciatura na Finlândia, onde fiquei 4 anos. Fui também à Alemanha, onde fiquei 1 ano e meio. Fiz uma outra licenciatura em Controlling, Gestão e Controle. Depois voltei a Moçambique, no final de 2012, onde trabalhei 2 anos. Depois voltei a estudar, fiz o meu mestrado no Zimbábue, na African University, MBA, que é também ainda na gestão e administração de empresas, e depois vim cá ao parque. Acho que acreditar na educação partiu dos meus pais. Eles é que foram os principais pilares que sempre acreditaram na educação. Eles tiveram uma educação básica, que talvez consideramos básica agora. Fizeram a escola primária cá em Moçambique e depois tiveram a oportunidade, os dois, de ir à Alemanha. No tempo chamava-se RDA. Então foram lá fazer o ensino profissional técnico. A minha mãe fez um curso estranho que é sobre reparação de eletrônicos, rádio e televisão, e o meu pai fez eletricidade. E depois de terminar esse curso lá, eles decidiram voltar a Moçambique. Mas por diferentes motivos eles tiveram que começar a trabalhar. Mas eles sempre acreditaram na importância e naquilo que a educação traz. Então sempre que puderam, que tiveram a oportunidade, ajudaram todas as pessoas no círculo deles, né, para estudar. E eu e a minha irmã não saímos disso também. Graças a Deus. Desde pequena, os meus pais nos puseram à natureza, animais, a gostar de fazer parte daquilo que é a mãe natureza. Então, nós crescemos a respeitar os animais, a respeitar a natureza, a plantar árvores que eu não gostava, porque tinha que estar a cavar e pegar isso e pegar aquilo. Mas ao crescer fomos entendendo a importância dessas coisas. Então acho que para mim vir até a Gorongosa foi parte do meu percurso, foi destino, eu acredito em destino. Então acho que foi mesmo aquilo que já estava traçado para mim. Mas o que é que eles diziam dessa relação com a natureza? Que sem a natureza não vivemos. Então temos que dar valor àquilo tudo que nos rodeia. Porque tudo que está aí é importante para alguma coisa. Muitas das vezes nós não sabemos e não damos importância. Porque não sabemos. A parte da ignorância. Mas ao mesmo tempo, mesmo não sabendo se está aí, é porque tem alguma importância, tem algum motivo que tem que estar aí. Então, que é sempre bom respeitar as pessoas, a natureza, os animais. E se não te faz mal, por que vais fazer mal? E acho que o meu pai, principalmente, ele sempre dizia vamos ser fortes. Porque muitas vezes estás a remar contra a maré. Tu encorajas as pessoas, tens que plantar árvores, tens que isso. E nós crescemos a fazer isso em casa. Enquanto que o contrário, que é as outras pessoas, os vizinhos, tinham a tendência de, quando tem um terreno, tem que limpar todo o terreno. Enquanto que os meus pais mantinham as árvores, os outros limpavam os terrenos. Então, para nós, como crianças, era um bocadinho complicado entender.
E quando tu plantas uma árvore, tem que dar carinho, tem que regar. Então, esse processo todo, quando criança, se tu não é explicada em detalhes ou tentar entender, é um bocadinho difícil. Mas acho que com o andar do tempo fomos mais e mais entender a importância de fazer parte daquilo que é a natureza. Quando eu nasci, meus pais viviam num anexo. Então, normalmente é uma casa grande, depois tem um anexo. E com o andar do tempo, nós fomos viver numa flat, num prédio. Então, isso não era uma coisa normal, claro. Mas, como eu disse, os meus pais sempre nos puseram esse tipo de coisa. Nós íamos ao Zimbábue. Zimbábue é um país que faz conservação há anos. E nós já íamos ver animais, já íamos a parques nacionais. Então, nós entendíamos por via dessas exposições, que muita gente não tinha oportunidade, muita gente da cidade. E alguns anos depois, eles conseguiram um terreno maior, construíram a sua casa e lá nós já tínhamos esse espaço, já podíamos plantar árvores, já tínhamos uma horta. Então, aí com a prática era mais fácil e poder pôr em prática essa parte da teoria. E depois eles tiveram um outro terreno já fora da cidade, no meio do nada, que é um autêntico mato. Eu tando deles. Tando é a selva, é onde ficam os animais, onde devemos coexistir. Mas é mais a terra deles, é onde temos que preservar, ou estamos a tentar preservar esses locais naturais e selvagens. Este sítio é a selva, é o Tando, no Parque Nacional da Gorongosa. É o nosso escritório. Eu considero-me uma pessoa muito com muita sorte, que tive os pais que tenho e que eles são as pessoas que são. Eles não tiveram muita educação, mas sempre acreditaram em educação. Eles, os dois, a minha mãe é mais velha, do lado dela, e meu pai é o homem mais velho da família deles. Então, quando eles voltaram da Alemanha, eles tiveram que cuidar dos seus irmãos. E eles sempre puseram todos na escola, obrigavam praticamente todos a ir à escola e tentar se formar. Então, meus pais não eram ricos, não são ricos, mas fizeram de tudo com que nós pudéssemos ter a melhor educação do mundo. Eu acho que nós tivemos, e não digo educação formal, mas educação de casa, educação sobre a natureza, educação em ser uma boa pessoa, uma pessoa que dá carinho aos outros. Uma coisa muito interessante do parque é que nós temos como objetivo duas coisas que vão em combinação, que é a proteção da biodiversidade, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento das pessoas que vivem à volta desse parque, porque sem elas não é possível fazer essa gestão, essa restauração. Então, muitas das coisas que a gente faz aqui é gestão, que é gerir os recursos, gerir as pessoas, gerir a sustentabilidade de tudo aquilo que a gente faz aqui. Então, eu acho que trabalhando ao longo desse tempo, nós vamos aprendendo muita coisa. Vamos testando algumas coisas que não dão certo, vamos testando outras, e acho que nesse processo a adaptação é muito importante. E eu estou aqui não há muito tempo, há 6 anos agora, e fui aprendendo muita coisa. Quando iniciei, queria ser médica, mas quando descobri que ser médica tem que trabalhar com sangue, decidi que não, porque eu tenho medo de sangue. Depois pensei em ser pilota. Achava ser pilota ou ser assistente de avião. Sempre gostei de voar. Mas depois, quando fui entender que para ser pilota precisa de trabalhar muito na física, na matemática, e depois aqueles botões todos, eu disse, não, talvez não é isso que eu quero. E depois pensei em fazer turismo.
E quando eu iniciei as minhas inscrições para a universidade, eu inscrevi-me para uma universidade para fazer turismo. Na Finlândia também. Sim. A Finlândia, porque o meu pai teve uma relação com os finlandeses, no sentido que ele trabalhou para uma empresa finlandesa chamada Finconsult, que trabalhava com o Ministério da Educação no Chimoio. Então, quando eles terminaram o projeto, o chefe do meu pai ofereceu-lhe uma viagem para ir conhecer a Finlândia. E eu estava a terminar o meu ensino secundário. E na conversa, que tal experimentarmos eu fazer aplicação para estudar na Finlândia? E no tempo, na Finlândia, a educação para estrangeiros era tudo de graça. Então não havia mensalidades nem nada. E foi naquilo que ele foi, trouxe-me alguns panfletos, eu fiz a inscrição. Então fiz para 2 cursos. Um era para o turismo, que era a primeira opção, e o outro era para gestão, International Business. E aceitaram em 2 escolas, essa de turismo e a outra de gestão. Então, no momento da decisão, a escola de turismo era no norte da Finlândia, no extremo norte. Então, meus pais disseram, tu é que decides, mas temos que ver aqui as consequências, as desvantagens de estar lá no norte-norte. Porque o chefe do meu pai, a pessoa que ia me receber na Finlândia, estava no sul da Finlândia. Então fomos ver e depois, para mim, não fazia muita diferença no tempo fazer turismo ou fazer gestão. Eu tinha 18. Então começaram a falar de muito frio, menos 40 e não sei o quê. Eu disse, não, é melhor eu ficar perto do Pente, que é o tal chefe do meu pai, que ia me receber no sul da Finlândia. E foi assim que eu tomei a decisão e lá fui. E acho que foi a melhor decisão. Porque depois eu fui ao norte conhecer onde eu ia e mesmo muito frio. No primeiro ano foi difícil, mas tem lá uma pequena comunidade de moçambicanos, principalmente esses que estavam envolvidos neste projeto da Finconsult, onde meu pai trabalhava. Alguns acabaram indo viver lá. Então, quando fui lá, fui recebida muito bem. Estava lá com alguns dos colegas, que eram colegas dos meus pais, que viviam cá em Moçambique. Então, foi bom nesse sentido. Do outro lado, foi difícil porque era aquela mudança drástica de ambiente, de temperatura. E depois foi crescer, né? Já não estava em casa de mãe, não estava com os papás, tinha que estudar, que era o meu principal objetivo, mas ao mesmo tempo também explorar e aprender sobre o mundo lá fora. Existem sempre dificuldades, mas eu acho que eu estava pronta, estava muito motivada, tive ajuda de colegas. Na universidade onde eu estava, eles têm uma regra que metade da classe são finlandeses e a outra metade são estudantes internacionais. Então tive muito apoio das outras pessoas também que vieram de outros sítios, aprendemos muito e fizemos uma pequena comunidade, uma pequena família. Então, nesse sentido foi fácil. Se tivéssemos dificuldades ou coisa assim, fazíamos trabalho em grupo. Na minha sala tinha uma outra moça africana, que era da Zâmbia. Então, conseguimos juntas trabalhar e como é que eu digo? Trabalhar nos desafios juntas. Então, nesse sentido, foi como é que se diz? Manageable. Acabei bem o curso com sucesso. Tive vários prémios de desempenho, tive um prémio que foi muito engraçado, que é a melhor amiga da escola e a pessoa mais social da escola, ou do meu grupo, né? Então isso foi interessante. E ganhei, nesses prémios eu fui ganhando viagens para ir fazer pequenos cursos. Fui à Suécia, fui também à Alemanha, para fazer uns cursos intensivos, então para mim foi o máximo.
Fiz um com marketing e um com management específico. E as pessoas perguntavam como era Moçambique? Sim, sempre. Primeiro, eles nem sabiam que existia um país lá no fundo do sul da África, chamado Moçambique. E uma coisa que eu achava muito interessante é que a nossa bandeira é uma das únicas bandeiras que tem uma arma. Então as pessoas sempre ficavam impressionadas com isso. E claro, eu sempre mostrava um mapa, Moçambique está aqui, depois mostrava as fotos bonitas sobre as praias, sobre os parques, os animais. Muitas das pessoas, principalmente europeus, não têm muita noção daquilo que é África e 54 países diferentes, com diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes línguas. Então foi mais muito ensinamento. E o que é que valorizavas mais quando falavas da tua terra? A minha família, as pessoas. Eu acho que quando falamos de valores culturais, até um certo ponto é ser patriota, que é poder dizer que eu tenho uma terra que é XYZ, mas também, claro, tem pessoas com valores, com cultura, com tradição. Eu falava com os meus pais via Skype todos os dias. Era uma regra. Se não falávamos é porque eu estava a viajar, mas sempre informavam. Então, a tecnologia ajudou muito. E, como eu disse, eu estava motivada, meus pais também sabiam que eu estava bem. Finlândia é um país super seguro. Então, nesse sentido, não havia essa preocupação. E eu estava feliz. Então, estava a estudar bem, o que era o meu objetivo lá. Então, as pessoas sempre me perguntam por que eu voltei. E eu sempre paro. Sei. Não, sei. Eu, quando terminei, achei que eu podia dar um bocadinho mais valor estando cá em Moçambique, com aquele aprendizado que eu tive lá fora. Como eu disse, eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda. Então, por que não partilhar um pouco daquela sorte cá? E o meu plano era vir, ficar 2 anos, depois voltar para ir fazer um mestrado. Mas a vida me puxou e cá fiquei. E eu acho que foi uma boa decisão. Eu para lá posso ir a qualquer momento. Tenho família, tenho casa. Não digo que tenho uma base fixa, mas tenho lá uma casa. Com pessoas que podem me receber a qualquer momento. E eu vou. Covid, infelizmente, impediu com que eu fosse em 2019. Ou 2020. Mas, logo que eu puder, eu vou lá. O que é que ias fazer em 2019? Nós tínhamos um reunion do nosso grupo. Regresso final de 2012. Em março de 2013, começo a trabalhar numa empresa chamada The Halo Trust, que fazia desminagem. E eu fiquei como uma gestora do local, no Chimoio, e trabalhei lá 2 anos. Foi bom? Foi, aprendi muito. Era uma área muito masculina. Eu acho que era uma das únicas mulheres a trabalhar aqui. Muita gente não comentava, para mim principalmente, mas entre eles, porque eu era a chefe. E quase todo o resto eram homens que tinham que seguir os mandatos, né, de uma chefe mulher. E criança, né? Muitos deles no início tinham sempre aquela retração. Mas tive bom backup dos meus superiores. Então, com o andar do tempo, ficou fácil e smooth. E eu também tinha que me adaptar àquelas situações, né? Então, para mim foi bom. E eu acho que sempre tive essa coisa de trabalhar em profissão ou áreas mais masculinas, porque a minha mãe foi um exemplo dessa área. Ela sempre trabalhou na Coca-Cola, ela às vezes conduzia caminhão, ela trabalhava em vendas e que era uma área que ela trabalhava mais com homens do que com mulheres. Então, e depois saíste dessa empresa porquê? Porque a escola onde eu fiz a escola secundária convidou-me para ir iniciar uma outra escola. O projeto de desminagem ia terminar em 2 anos, uma coisa assim.
Então, tomei a decisão de ir ajudar a escola e ao mesmo tempo pensar no futuro. Se o projeto ia terminar e estão a dar essa oportunidade agora, então acho que seria uma bom tempo para mudar. Moçambique foi anunciado que está declarado livre de minas. A minha base era no Chimoio, mas também tinha outro escritório em Maputo, que era o escritório nacional. E penso que 1 ano e meio, 2 anos depois, a empresa fechou aqui. O que é que tu sabias disso, das minas, da destruição, da Nada, violência? nada. Só sabia que em Moçambique ainda havia minas, depois das guerras. Mas quando comecei a trabalhar na desminagem, foi aí que fui entender, fui aprender muito sobre isso. O que eu sabia era gestão, que era a minha área de expertise. E eu fui lá para gerir. Mas claro, tu não geres uma coisa que não sabes. Então, fui lá, aprendi. Saber que até os anos 2000 ainda tem pessoas que vivem, né? Ou vivemos todos em áreas que tu podes pisar uma mina. E assustou-me também no sentido de saber que guerra é uma coisa de outro mundo. Tivemos colegas que perderam pés, perderam braços. E eu aqui ia tratar dessa parte administrativa toda deles. E tu, arrepia, né? Como foi dar lá no processo da escola? Sim, foi um processo interessante. O meu trabalho era também mais no sentido de gestão. Mas como a escola estava a iniciar, tinha muita coisa, muito processo burocrático, políticas e isso, então também fui aprender muito. Para mim era uma coisa pessoal. Eu estudei nessa escola, então começar uma outra escola, mas nesse caso era para o currículo nacional e era na cidade, onde eu estudei, era um bocadinho fora da cidade. Então, foi muito aprendizado. Iniciar uma escola não é assim tão fácil como parece. E está aí o fator educação que eu sempre tive desde criança, que é da importância da educação. Onde é que eu posso criar as oportunidades que eu estava a dizer que eu tive? Na educação. Fui docente de marketing, fui docente de gestão, trabalhei diretamente com o ensino secundário, depois fui gestora de uma escolinha, ensino infantil. Então, para mim foi começar do mais básico até o mais alto nível. Então, conhecer essas diferentes fases e ver a importância e dar valor a cada uma dessas fases foi muito bom para mim. E percebias a diferença das mulheres e das miúdas que Sim. era preciso educar? Exato. Puxavas por elas? Sempre. Primeiro é entender qual é a situação delas. Porque muitas das vezes nós queremos impor e... Não, tens que ir à escola, não sei o quê. Mas tens que saber qual é a situação dela primeiro. E ver como melhor podes ajudar. Aquilo que eu disse, adaptar-se à situação. Cada pessoa é como é, consoante aquilo que foi o background dela. Então é importante entender cada situação e ver como podes ajudar. Muitas, por exemplo, tem meninas que não têm condições financeiras. Outras porque o circo, o ambiente em que está, a sociedade obriga. Então tem que sempre tentar ver qual é a situação. Por que não está a estudar? Por que não é empoderada? E tentar ajudar consoante aquilo que é a necessidade da pessoa. Todos temos que participar. Como é que se diz? Para educar uma criança, it takes a village to educate a child. Então, toda a vila tem que fazer parte da educação das nossas crianças. Depois abrimos o ensino superior, o Centro Educacional de Gerentes, onde eu trabalhava. Depois que abrimos o ensino superior, foi quando comecei a trabalhar mais com diferentes como é que se diz? Instituições científicas, investigação, e fui tendo mais interesse na área científica. Eu tinha muito pouca informação sobre a ciência, então fui mais interessante nessa área. E esse ensino superior era em que áreas?
tinha vários cursos, mas tinha alguns em gestão, alguns cursos em economia, tinha alguns cursos em ensino de inglês, ensino de português, história e geografia. Muitos alunos. O que é muito bom porque mostra que as pessoas querem estudar. Agora já há muita vontade de estudar. Só que muitas das vezes é esse problema financeiro, as condições que a pessoa está, às vezes é muito longe. Então, mas agora mais e mais estão-se a abrir instituições de ensino superior e profissional, o que é muito bom. Nem todos podemos ser cientistas, nem todos podemos ser técnicos de áreas específicas. Então, se há essa opção, acho que é muito bom. Há pessoas que são muito boas em matemática. Então, não vamos obrigar essa pessoa a ir fazer agronomia, por exemplo. Foi que em 2017, 18? 2015 e 16. Tinham diálogos com Exato. o Ministério? Igual, não é possível fazer nada sem trabalhar com o Ministério. Eles é que autorizam. E havia muita boa vontade, é aquilo que eu disse. As pessoas querem e há essa demanda e supply. E depois eu estava a fazer o meu mestrado. Eu queria fazer o mestrado, só que queria fazer fora. Queria voltar à Finlândia ou à Suécia para fazer o mestrado. Mas acho que já tinha muitas raízes. Esposo, tipo emprego, tipo uma coisa que eu estava a gostar de fazer. Sair implicaria muita coisa, muita mudança. Então eu disse, aqui existem instituições que eu posso fazer. E eu gosto muito do Zimbábue. O Zimbábue é uma segunda casa para mim. Meu pai tem raízes no Zimbábue, como eu disse. Então decidi fazer cá no Zimbábue, na African University. E quando fizeste o mestrado, fizeste ao mesmo tempo a trabalhar? Sim, exato. Final de semana eu estudava, tinha sessões presenciais todos os finais de semana e durante a semana estava a trabalhar e à noite a estudar também. E às vezes os docentes vinham a Chimoio. Às vezes tínhamos que ir lá almoçar, às vezes os docentes vinham ao Chimoio. Porque eram muitas pessoas do Chimoio Sim, que estavam a fazer isso? Sim. Acho que éramos 16, uma coisa assim. Acho que uma das coisas que mais me cativou foi na área de comportamento, na área de cultura organizacional. E depois fui aprender que as pessoas não se gerem, né? Nós é que temos isso na cabeça. Nós tentamos gerir todas as outras coisas, mas as pessoas somos nós, né? E é um bocadinho difícil de gerir. E trabalhando em esses diferentes sítios, fui praticando muito isso. Claro, depois tinha a estatística que eu não gostava, mas tive que aprender. Também aprendi muito na área de marketing, que eu gostava muito, que foi bom. Durante o final do meu mestrado, eu começava a fazer a minha tese. A minha tese era sobre a sustentabilidade da indústria madeireira no corredor da Beira, que a província de Manica se fala. Porque achei que o país está sendo dizimado com a indústria madeireira. E não há controle disso. E queria entender o que está a acontecer. E essa consciência do país foi sempre uma coisa que me preocupa. É o meu país. E se eu quero ver um futuro com árvores, com recursos, temos que trabalhar agora. E qual é a sustentabilidade, por exemplo, dessa indústria? Eu estava a fazer o projeto da indústria madeireira. Porque tu só vias milhares de caminhões a passarem. Para onde vai essa madeira toda? Onde é que está a sair? Quem está a controlar? Quem está a replantar? Então, quando estava a fazer, pedi ao parque, pedi para ver como é que o parque estava a gerir. O Parque Nacional do Guaramaçu. Como é que eles estavam a gerir, a controlar e ter a certeza que os madeireiros não estão a vir cá cortar a madeira. Mas nessa altura, o que é que tu sabias do parque? O que é que eu sabia do parque? Não muito, mas em 2013 eu cá tinha vindo com os meus pais. Fizemos um safari. Nós já tínhamos intenção de vir ao parque já há muito tempo, mas não haviam condições. Então, quando eu voltei, no final de 2012,
A primeira coisa que surgiu, nós tínhamos muito aquilo de ir ao Zimbábue para ir a um parque, para ir ver animais. E decidimos, não, o parque está aí, vamos. E em 2013 nós viemos. Chegámos cá, fizemos um safari com o nosso carro, porque no tempo ainda fazia self-drive. Perdemos-nos, acho que vimos alguns animais. E acho que o acampamento não estava a funcionar bem, ou era caro, já não me lembro porque é que não dormimos aqui em Xtengo. Fomos dormir em Nhambita. Havia um acampamento lá. Então, passamos o dia cá, fomos ao Boé Maria, vimos o pôr do sol belíssimo, fomos dormir em Nhambita e voltamos a casa. O que é que sabias da história do parque quando cá vieste? Que era um parque nacional, que foi dizimado pela guerra, que tinha alguém que estava a tentar restaurar o parque e conseguimos ver alguma coisa, então já era muito bom. O parque está bem em termos da indústria madeireira, o problema é mais para fora. Alguns momentos, quando eu falava com os fiscais, não estou a dizer fiscais daqui, estou a dizer fiscais florestais, fora, mesmo nas províncias, onde houveram coisas que me assustaram. E eu fui escrevendo até onde eu pude. Tem lá muita informação que as pessoas podem usar, mas que não depende mais das coisas centralizadas do que o país em si está a fazer para haver mais controle, para haver sustentabilidade nessa indústria. Um parque em Moçambique é o nível mais alto de conservação. Então a ideia é não deixar o nosso footprint. Então isso quer dizer não tirar nem pôr. Mas porque o parque foi dizimado pela guerra, nós temos que restaurar. Então pôr aquilo que existia para depois mantê-lo. Então durante a guerra, não só os animais, mas também a biodiversidade foi destruída. Então, é tentar ver como é que nós podemos fazer esse processo de restauração, que para nós achamos que tem sido um sucesso. E depois também trabalhar com as pessoas, né? Com as pessoas que vivem à volta desse parque, porque são os principais atores. Se há caçador furtivo, é porque a comunidade viu e deixou passar. Porque ele passa da comunidade para chegar até o parque. Há muito trabalho. O parque é muito grande, não tem uma cerca e quanto mais a população animal crescer, mais eles vão querer também sair um pouco. E é exatamente onde se encontra com as comunidades. Então, esse trabalho de educação, esse trabalho de desenvolvimento que fazemos com as comunidades, também entra a parte de conflito, que nós agora não chamamos de conflito, chamamos de coexistência. Temos que coexistir. Então, o que é que nós, como pessoas, podemos fazer para coexistir? Os animais são irracionais. Então, nós é que somos os racionais. O que é que nós podemos fazer para tentar, de melhor maneira, coexistir nesse ecossistema? Então, estamos a trabalhar em diferentes estratégias que sejam sustentáveis, que sejam amigas do ambiente e ao mesmo tempo com que as pessoas sintam-se seguras, porque no final do dia é poder ter a segurança, não só segurança alimentar, mas também segurança normal, que eles não sejam feridos, não sejam mortos pelos animais. Mas isso é um processo que leva muito tempo. É um processo que tem que se trabalhar em várias estratégias. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar com as colmeias de mel, onde faz a barreira com que os elefantes não atravessem para a comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade beneficia-se do mel que vende ao parque. E isso já é uma renda para as pessoas. Estamos a trabalhar com um repelente. O departamento científico está agora a investigar e a trabalhar com um repelente que se faz com combustível, piripiri. Então, estamos a fazer produção de piripiri. Eles podem usar isso para fazer esse tal repelente, com que os animais não passem para lá. Estamos a trabalhar também com as comunidades no sentido de informar, de educar. A ciência também tem sido aqui muito importante. Chave, claro. Por isso que nós trabalhamos de uma forma integrada, que é cada departamento faz a sua parte, mas no final do dia é para um objetivo, que é restaurar e desenvolver as comunidades. Nós estamos agora a
o terceiro grupo de mestrado em Biologia e Conservação, que é uma bolsa completa, que são 12 estudantes dos diferentes cantos do país, que trabalha mesmo nesse sentido. Temos várias universidades nacionais e outras internacionais. Temos professores de todos os cantos do mundo que trazem diferentes experiências, sim, mas ao mesmo tempo esse trabalho conjunto com as universidades moçambicanas é muito bom porque também faz passar a informação para a nossa formação aqui nacional. Então, quando eu estava a fazer a minha tese, quando estava a terminar, eu vim ao parque. O parque faz parte da província de Sofala, então também era um dos sítios de interesse, porque aqui tu conseguias ver árvores, não estava dizimado como os outros sítios lá fora. Então, queria saber o que é que o parque estava a fazer, como estava a fazer. E mandei o meu CV, expliquei o meu projeto, não sei o quê, responderam. E durante esse processo, não sei como é que o meu CV foi parar ao diretor de desenvolvimento humano no tempo, e o senhor Greg, e eles convidaram-me para cá vir. Porque eles estavam a trabalhar na área de educação da rapariga. E eles chamaram-me. O que é que estás a fazer? Nós estamos aqui a pensar em começar a trabalhar especificamente nas comunidades com raparigas. O que é que tu sabes sobre isso? Quem chamou-me foi o Manuel Mutumucuyo, no tempo, que era o diretor do Departamento de Desenvolvimento Humano. Então, vim cá ter, falou-me disso. Eu disse, eu estou a trabalhar agora na educação. Tenho experiência na educação, sou formada em gestão. Para mim seria um desafio, mas... E o que é que ele queria que tu viesses fazer? Gerir os clubes de rapariga. Criamos os clubes de rapariga com o objetivo principal de manter a rapariga na escola. Nós queremos criar aqui um espaço seguro para as meninas e tentar mantê-las na escola e fora de casamento. Estava eu, a Glória, uma colega, e o Barreto. Sentamos e desenha, tenta isso, tenta aquilo. Isso funciona, isso não funciona. Qual é o perfil da rapariga na comunidade? Por que ela não está a ficar na escola? O que ela faz? O que ela não faz? Então, à volta daquilo que é o perfil dessa menina, nós tentamos desenhar aquilo que são os clubes de rapariga. Como é que podemos manter essa menina na escola? Porque às vezes dizer vai à escola é coisa fácil. Ela vai, mas não faz nada lá. Porque não depende só do parque, depende da estrutura toda. Se a menina vai à escola, o que isso significa? Tem lá um professor, tem lá uma escola. Quantas crianças estão nessa escola? Então, foi aí que foi crescendo. Ok, a menina já está na escola. Qual é o próximo desafio? Tem uma sala muito grande. Um professor com 60, não sei quantos alunos. Há problema de absentismo do professor. Como é que podemos ajudar nessa área? Foi-se criado o clube de professores. Ok, tem um professor lá. O professor não tem material. O que é que ele faz? Vamos treinar os professores. Os professores são treinados, usam materiais locais para fazer material didático. Ok, as meninas estão na escola, mas ainda há problema de casamento prematuro. Porque os pais estão a organizar o casamento, porque ela acha que se casando-se vai ter mais benefícios, ou isso e aquilo. Então, fomos trabalhando assim. Como é que foi a implementação? Houve resistências? No início, sim. No início, há sempre resistência, mas no início foi um bocadinho mais, porque éramos nós, pessoas de fora, não somos dessas comunidades, a chegar a uma comunidade e dizer, isso é errado, tu enviares a sua filha para se casar, ela não tem idade, ela tem que estar a estudar, mas também temos que entender qual é o perfil dos seus pais. Quem são esses membros da comunidade? Por que é que estão a decidir em mandar uma menina de 14, 13 anos a se casar? E lá vem o ciclo da pobreza. O pai diz, eu tenho 6, 10 filhos. Não consigo alimentá-los. Para ir para a escola são custos. Tem que ter roupa,
Tem que ter pasta, tem que ter caderno. Não sei onde é que é a escola, se é longe, se é perto. E a nossa tradição diz que quando a mulher está pronta, ela pode casar-se. E estar pronta é ter período menstrual, porque ela já é uma mulher, já pode fazer filhos. Então, este ciclo todo faz com que as pessoas, normalmente, nesse caso, marginalizam as meninas, as mulheres. Então, logo que ela está pronta, ela é enviada para casar. Então, quando você manda a sua filha para se casar, você tem um lobolo, então é o dinheiro que ele recebe, e já não tem, é menos uma boca para alimentar. É menos uma criança para mandar para a escola. Então, é também tentar entender como é que isso funciona. Havia muita força de vontade, principalmente das mulheres nas comunidades. Porque muitas das vezes elas são submissas. Elas têm que aceitar aquilo que o marido diz, o pai diz. Porque elas não têm voz na comunidade, mas ao mesmo tempo elas têm aquela força de vontade. Epa, aconteceu comigo, não precisa acontecer com a minha filha, com a minha prima, com a minha sobrinha, com a minha vizinha. Então nós criamos aquilo que chamamos de madrinhas. Então essas mulheres que são influentes, que têm assim um bocadinho mais de estofo na comunidade, ajudaram-nos muito. São vocês que escolhem? No início escolhíamos, sim. No sentido de tentar ver quem são as pessoas que são respeitadas, quem são as pessoas que, se dizer alguma coisa, vão ser ouvidas. E as meninas, claro, uma menina de 14, 15 anos não quer casar-se. Então, para elas é mais-valia. Tem um lugar seguro onde sentem-se valorizadas, onde sentem-se que podem falar, que tem, se acontece alguma coisa em casa, tem uma madrinha, tem o clube que pode ir lá partilhar e poder ser ajudada. Acho que isso também foi uma das coisas que ajudou a elevar o programa. O que nós fazíamos é, uma comunidade, explicamos. Primeiro falamos com o líder comunitário dessa comunidade. Nós temos essa ideia, gostaríamos de ajudar a comunidade. É possível? O que é que acham? Sim. Vamos lá divulgar já a comunidade toda. Nós queremos fazer isso. Vamos escolher as meninas mais vulneráveis. Quem são as meninas mais vulneráveis da vossa comunidade? Vocês é que decidem, nós não conhecemos. Aquela que não tem pais, raparigas são chefes de família, que estão a cuidar dos seus irmãos, aqueles que vivem com os avós, com pessoas doentes, que têm problemas sociais na família. Então, a comunidade é que escolhe. A escola, junto à comunidade e a liderança local, escolhem 40 meninas, que são as mais vulneráveis, com quem nós podemos trabalhar de perto. Porque, na verdade, todas são vulneráveis na comunidade. Havia algum modelo que vocês conhecessem? Não um modelo específico, mas fomos, como eu disse, juntando ideias. Eu vim com a minha experiência de trabalhar na escola, e depois a Glória já havia trabalhado em um projeto meio similar. E o Barreto acho que era professor no tempo. Então, cada um, consoante aquilo que eu disse, temos o perfil, qual é a tua ideia? O que é que tu achas? E assim, tentando desenhar. Vamos tentar isso. Tentou, funcionou. Tentou, não funcionou, vai para a próxima coisa. Com o apoio aqui do Manel, Exato. Do Gregory, sempre. Sim. Estamos em constante mudança e, como eu disse, eu já estou aqui há 6 anos, então, às vezes vou à comunidade e fico triste quando eles ainda estão a queimar. E tu ficas like... Mas mudança de comportamento leva gerações. Então, é só não persistir. Quando o Manel te convidou, nem hesitaste? Acho que não. Acho que não. Porquê? O apelo à natureza e às raparigas. As duas coisas combinadas. Viver no parque, como é que foi? Uma experiência nova, né? Novos desafios. Eu acho que eu gosto de desafios, então foi bom. Podes dar uma mensagem para as meninas que ainda hoje são tão vulneráveis? Meninas, muita força, não desistir, existe sempre ajuda. É só procurar. Quem quiser ajuda, aqui tem. Clube das Raparigas até quando? Até 2020, final de 2020, início de 2021. Mas ainda é minha paixão. A minha maior motivação para a mudança foi que nos clubes eu tinha que estar hands-on. E achei que o meu filho precisava mais de mim. Que idade tinha o teu filho? 3. Achei que o meu filho precisava mais de mim e
eu não ia dar a atenção que os clubes iam precisar. Então achei que se tem alguém que está lá a 100% seria melhor. Queria ser justa comigo mesma e com eles, né? Eu falei com o Sr. Greg. Porque eu não queria sair, mas ao mesmo tempo era necessário. Então ele disse, vamos arranjar uma coisa que não vai precisar tanto da sua atenção, ou tu estás aqui, mas que uma coisa que tu gostes. E o Greg disse, está aí o Vasco. Então, foi assim que me juntei ao Vasco. Com o Vasco. Exato. O Vasco faz tudo. Vascopedia. Temos o Wikipedia, nós aqui temos o Vascopedia. Ele é uma alma do parque. Não há quem venha ao parque e não conheça o Vasco. Para mim foi um bocadinho intimidante, né? Isso que eu disse, Vasco faz tudo. Então eu também tenho que entrar na onda de fazer tudo. Falou-se do parque ser como um modelo. Então por que os outros parques não podem fazer isso? Como é que podem fazer isso? É poder trazer pessoas para vir cá, trocar experiências, aprender, ver como fazemos as coisas e mostrar ao mundo. E quem quiser aprender, pode cá vir. E nós ajudamos. Então, é poder trabalhar com todos os departamentos, aprender sobre tudo, saber sobre tudo. Não é possível saber sobre tudo, né? Mas é tentar estar atualizada sobre tudo aquilo que está a acontecer. É poder expressar isso com fotos, com pequenos textos, onde nós postamos nas nossas redes sociais, no nosso website. É também trabalhar com a equipe de mídia. Nós fazemos filmes, documentários. Então, organizar o script, organizar junto à equipa quem vai ser filmado, onde, organizar a logística toda. Trabalhar também com os governos locais. Informá-los, fazer relatórios daquilo que a gente faz, como faz. E manter essa ligação entre todos os departamentos. Há muita coisa a acontecer aqui. Muita coisa boa. O crescimento financeiro tem que acompanhar o crescimento humano, tem que acompanhar o crescimento de recursos. Então, o crescimento do parque, até um certo ponto, acabou sendo drástico. E algumas coisas não acompanharam isso. Então, nós saímos de um budget médio para um budget muito alto, por exemplo. E falando daquilo que eu fazia, que é os clubes de rapariga, nós, por exemplo, crescemos de 17 clubes que criamos para 50 em 2 anos, por exemplo. Temos que ter pessoas formadas. Temos que ter um orçamento organizado. Temos que ter alguém que esteja a nos ajudar a controlar esses orçamentos. Temos que ter trabalho na área de logística. Se trabalhamos com 17 clubes, temos 2 carros, está tudo bem. Mas com 50, 2 carros já não funciona. Então temos que poder ter esses carros, ter motoristas. Então esse crescimento às vezes pode não acompanhar ao mesmo ritmo. Porque o parque é grande. E temos, por exemplo, um departamento de operações que tem que ajudar todos os outros departamentos. Não é só desenvolvimento humano, clube de raparigas. Então, às vezes, esse crescimento não é assim tão gradual como parece. Mas, como dissemos aqui, a dinâmica é tentar ajudar e gerir as coisas, adaptando-se às situações. Sucesso, eu acho que o sucesso é poder ver o parque como está hoje, onde temos a parte faunística e flora restaurada e, ao mesmo tempo, estarmos a trabalhar de uma forma integrada com as comunidades. Que é... De uma maneira, o que estamos a tentar fazer é mudança de comportamento, mas, ao mesmo tempo, estamos a tentar tirar as pessoas, não sei se digo abaixo ou acima da pobreza, porque há muita pobreza nessas zonas rurais, não só aqui à volta do parque, mas nas zonas rurais de Moçambique em geral. Então, poder ajudar essas pessoas a saírem da pobreza, acho que é um sucesso. Frustrações. Ainda ver algumas meninas já desistirem da escola, casar cedo. Algumas meninas ainda
ficam grávidas muito cedo. Mas como eu disse, é um processo, leva tempo e não depende só de mim, não depende só do parque. Então todo o resto tem que fazer parte dessa mudança. Muita gente, quando eu digo trabalho no parque, a primeira coisa que pergunta, quando é que está o hotel? Não sei, porque para eles parque é turismo. Então quando eu paro para explicar que é muito mais que isso, é aí onde cada vez me impressiona tudo aquilo que a gente faz. E todos os parques podem fazer isso. E se cada parque faz isso, quem vai nos parar? Se temos a conservação, a educação, a ciência, a economia, a ideia é que toda a gente trabalhe junto. O valor da mulher e o papel da mulher aqui já tem outra leitura? As pessoas já... Sim, está-se a valorizar muito. Aqui está-se a fazer claramente. Na comunidade é que é o nosso objetivo, né? Poder dar valor. Nós agora começamos o programa pré-escolar. Na comunidade não havia. Eu acho que em Moçambique temos muito poucas ensino pré-escolar público, por exemplo. Então, na comunidade, a criança só vai à escola na primeira classe. Mas é muito importante ter o pré-escolar. Então, nós agora estamos a iniciar um pré-escolar na comunidade. E eles sozinhos estão a ficar impressionados com a capacidade que essas crianças têm. Mas se tu inicias na primeira classe, ele já entra com dificuldades. E lá já é mais rigoroso. E no nosso sistema diz que as crianças não chumbam da primeira até a sétima classe. Então, sabe, não sabe, está a continuar. Então, acho que nesse sentido, se começarmos mesmo da base, e aí não é só mulher, é toda a gente. Rapaz, menina, e depois temos os outros níveis, que temos os clubes de raparigas, temos os clubes ambientais, que aí também tem rapazes e meninas. Temos os clubes de professores, temos os clubes de jovens, desculpa, antes do clube de professores, onde trabalhamos com jovens. Depois temos os clubes de professores, onde trabalhamos com os professores na formação, na parte de fazer material didático local. Depois também trabalhamos em termos de saúde, onde falou de matronas. Então, a cada nível está-se a atacar todas as pessoas da comunidade. Para fazer mudança, tens que entender, tens que aprender, tens que adaptar. Então, é sempre gratificante poder estar num espaço onde tu tens cientistas, tens eletricistas, motoristas, economistas, contabilista, arquiteto. Então, cada uma dessas pessoas tu aprendes. Se queres aprender, aprendes. E na tua vida profissional, como é que vês agora os próximos anos? Estou a gostar da comunicação. Acho que também é uma área que faz muito sentido poder transmitir aquilo que se faz, que se pode fazer, importância das coisas, partilhar sabedoria. E acho que gostaria de talvez estudar um pouco a comunicação, que eu não estudei. Estou a aprender com experiência, com aquilo que estou a fazer agora. Então, talvez fazer uma formação mesmo na área da comunicação. O que é que neste momento achas que são os desafios principais do parque? Coexistência. Eu acho que precisamos que toda a gente faça a sua parte. Porque se tens só uma parte a fazer alguma coisa, não é possível. Quando eu digo isso é no sentido de nós com o parque fazer a nossa parte, juntar todos esses parceiros, stakeholders, que é para tentar ter as diferentes estratégias para atacar a parte do conflito homem-animal, mas ao mesmo tempo trabalhar com as comunidades para que elas possam entender, ter condições para poder primeiro sair da pobreza e talvez movimentar-se para sítios mais seguros. Isso talvez não, como eu disse, não depende só de nós. O parque agora faz parte de mim,
faz parte daquilo que eu sou. É família, é casa e acho que nunca vai deixar de ser aquilo que eu sou. Acho que dependemos todos do parque. Dependemos todos, quando digo parque, digo a natureza, né? Então, temos que respeitá-la, temos que poder coexistir e aproveitá-la. Quando eu digo aproveitá-la, é apreciar aquilo que tem de bom e de mau aqui na natureza. Eu, por exemplo, não gosto de cobras, mas acho que elas são importantes para o ecossistema. Então, não preciso eu fazê-las mal. Mas posso afastá-las, por exemplo, para outro sítio. Então, acho que temos que poder ter esse ciclo. Mas quando as pessoas perguntam o que é que tu fazes? Faço tudo. Aquilo que for preciso. O parque é esse. Se queremos ver o parque daqui a 10, 20, 50, 100 anos, temos que protegê-lo. Temos que respeitá-lo. E temos que aproveitá-lo. Guardar aquilo que é importante para nós. Com carinho. Quem tem a oportunidade de vir, ver parque, não precisa ser Parque Nacional da Gorongosa, mas onde está, se existe um sítio natural desses, esse é um dos únicos sítios naturais e selvagens que ainda temos na Terra. É uma benção. Quem tem isso, preserve o máximo que pode. E espero que toda a gente que pode ter esse privilégio, que venha cá ver. Não sei como que se explica. É de dentro. É de dentro e às vezes nós não apreciamos aquilo que temos, sempre apreciamos aquilo que o outro tem. Então veja o que tu tens. Aprecia, protege, cuida daquilo que tu tens. O parque é de todos, então temos que todos cuidar. O parque transforma-nos a todos. E é sempre, não é uma coisa estática. E aprende-se todos os dias aqui. Espero que daqui a alguns anos ainda consigamos ver muitos desses vídeos e ainda estar nessas condições ou melhores condições. Acho que estamos em tempos difíceis, em tempos de mudança, em tempos de mudanças climáticas. Então temos que fazer coisas agora. Vimos isso há pouco tempo quando tivemos o Idai. Foi uma coisa inesperada. Nós sabíamos que vinha o ciclone, que já havíamos tido ciclones muito antes, mas daquela maneira não. Um dia antes que aconteceu o ciclone, nós fomos aconselhados a ir para casa. Então, quando aconteceu, eu estava em casa. Mas uma semana depois, houve a decisão da gestão que temos que ajudar as comunidades. Como é que vamos ajudar as comunidades? Onde é que as comunidades estão? Temos que organizar comida para as comunidades. Eu estava no Chimoio, então eu que organizava os caminhões de comida para mandar para Chitengo. O pessoal no Chitengo empacotava e ia fazer a distribuição. Acho que fiz isso durante um mês, estando no Chimoio. Depois vim cá e juntei uma equipe. Como lá já estava quase tudo organizado e podia-se fazer ao telefone, organizar a logística toda. Depois vim cá também, fiz a distribuição eu mesma. Como é que estava aqui o território? Cheio de água. As pessoas, algumas estavam em ilhas, porque a água, e tentavam ficar em montes que fossem sítios mais altos, porque o resto tudo era água. Com o andar do tempo a água foi baixando, o parque absorveu muita dessa água. As pessoas ficaram sem teto, sem casa, sem escola, sem um pouco de tudo, sem comida. Até os animais, eu acho que uma das coisas que nos chamou a atenção foi a movimentação dos animais. Os animais sentem isso. Então, quando eles viram que alguma coisa não está bem, foram para sítios mais altos. E vocês perceberam isso? Exato. E o que disseram? Vão para casa. E um dia antes, muitos de nós fomos, mas alguns ficaram, como eu disse. E eles aqui também no Chitengo era uma ilha, não tinha passagem por outro lado. Então tivemos que trabalhar muito com helicóptero
para poder movimentar as coisas. Foi uma vez mais o parque em ação. Exato. Exato. E as pessoas ainda se aperceberam mais. Valorizaram muito os fiscais, porque havia muito aquela ideologia que o fiscal vem para fazer mal. Vem para zangar, para dizer para não fazer isso e aquilo. Então, os fiscais já que estavam a carregar a comida, a ir deixar. Então, foi um momento de valorização aos fiscais, que não são aquelas pessoas que vêm dizer não para não fazer isso, para prender as pessoas, e que também são as primeiras pessoas que estão aí para ajudar. O parque e as comunidades e o parque hoje estamos juntos. Exato. E trabalhar de mãos dadas, como diz o Nacional.